Boa noite a todos os nossos amigos ouvintes do vlogger do Conde Lope de la Villanueva. Deixa eu só fechar aqui a janela que o pessoal tá cantando um brega chato de doer. Mas enfim. Vocês já perceberam um sinal muito elucidativo do Brasil moderno e do Brasil antigo? Chegue numa cidade qualquer e vá numa praça construída há mais ou menos um século atrás e depois pule para uma outra praça construída no âmbito da nossa época atual. Você chega numa praça antiga, da Belle Époque, digamos, aqui em Belém do Pará nós temos a Praça Batista Campos, que é uma praça bonita, uma praça cheia de árvores, cheia de monumentos, cheia de coretos, enfim. E depois você vai pular para uma outra praça que é puro concreto, que não significa absolutamente nada. As praças antigas são apinhadas de pessoas, de pipoqueiros, de vendedores de coco, enfim. Já as praças de concreto são inóspitas, em geral vazias, pichadas, sujas, etc. Nós percebemos aqui dois aspectos interessantes. Primeiro, as praças antigas são aconchegantes. Você tem o prazer da natureza, o prazer das árvores, o prazer das flores, isto quando as pessoas não destroem as flores, porque nós somos uma sociedade de vândalos, diga-se passagem. Pelo menos na Praça Batista Campos você encontra até garças. E enquanto isso, quando você vai numa praça dessa, onde só tem concreto, é pichação, é mijo, é destruição, é lixo, e é completamente desértico. Isto quando você não tem o risco de ser assaltado. Obviamente que hoje em dia o Brasil já não é seguro já faz tempo. Você pode ser assaltado em qualquer lugar, até na sua casa. Porém, nessas praças aconchegantes, você tem ainda um certo grau de beleza e de humanidade. Um certo grau de estética. Eu poderia fazer também um paralelo entre a Praça Gonçalves Dias, no Maranhão, em que você tem uma visão estonteante do rio, sem contar também aquele aconchego, aquela beleza junto com uma igreja de frente, né, da praça, né? A praça e a igreja, uma de frente para o outro. E você vai descendo mais adiante e vê uma outra praça inóspita, que é um verdadeiro campo, junto com aquela arquitetura à la Niemeyer, aquela coisa feia, soviética, horrorosa, concreto puro, sem vida, sem sensibilidade, sem nada. Quem você acha mesmo que as pessoas de fato se sentem mais acolhidas? E nós podemos imaginar o fato de que nos últimos 100 anos o Brasil conseguiu destruir as suas cidades. E não foi por uma lógica soviética. Foi justamente a lógica da modernização capitalista. Vejam o fato de um prédio bonito, um prédio que representou a tradição de uma família, de uma história, e dentro deste processo de modernização, muitas dessas famílias não conseguem mais sustentar essas casas e acabam demolindo-as para, sei lá, fazer um estacionamento, um shopping center, ou então um galpão. Eu mesmo vi o caso de uma casa muito bonita na minha época de infância, de adolescência, uma casa grande, uma casa que era de construção dos anos 40, 50, foi demolida. Naturalmente os donos venderam a casa e fizeram um verdadeiro galpão de supermercado. E aí eu pergunto para esses diletíssimos liberais e conservadores, o que eles de fato querem conservar dentro dessa lógica de mercancia, dessa lógica de comércio, que acaba destruindo até a historicidade das cidades. Ou seja, as cidades não têm mais narrativa, as cidades não têm mais continuidade. Faça uma comparação entre uma capital brasileira e uma capital europeia. Sei lá, vá para Lisboa, vá para Madrid, vá para França. Numa dessas cidades da Europa, ainda você tem uma narrativa. Você tem uma história. Você tem um local lá que representou dentro do seu devido contexto algo que faz parte da memória daquele povo. Mas você chega em São Paulo e você vê uma coisa muito curiosa.
Eu estava no Largo São Francisco, que é a famosa Faculdade de Direito de São Paulo, e ao lado dessa faculdade existe um mosteiro franciscano. E dentro desse mosteiro franciscano existem duas capelas barrocas, capelas do século 17 e 18, se não me falha a memória. E aí você vê o contraste daquele Brasil colonial, daquele Brasil rural que conseguiu ainda se preservar em detrimento da modernidade paulista, do concreto puro, dos prédios gigantescos que acabaram demolindo a antiga São Paulo. E vou até dizer mais, a São Paulo que eu me sinto mais ou menos bem é aquela que ainda guarda uma história. Um pouco perdida, um pouco fragmentada, como por exemplo, a parte da Sé, a parte de São Bento, a parte de Anhangabaú, do Viaduto do Chá, enfim. São partes de São Paulo que ainda você guarda, que você percebe que a cidade ainda tinha uma certa beleza. Não vou longe. Quem entra no Mosteiro de São Bento, ou pelo menos na capela do Mosteiro de São Bento, percebe que ela é uma capela bonita. Percebe que o mosteiro, no caso a igreja do mosteiro, tem uma certa expressão de continuidade que se perpetua no tempo, a despeito de São Paulo sempre mudar as caras e sempre não ser mais a mesma coisa. Porque a lógica capitalista que hoje o Brasil está aderindo e que já aderiu de grande monta, como também a lógica estatal, e nós temos que ver que mercado e Estado não são tão inimigos assim, eles também expressam uma certa unidade, uma vez que, da mesma forma que o Estado, dentro do processo de racionalização burocrática, expande os seus laços, o mercado também vai seguindo junto na onda. E o que nós percebemos com relação à destruição das nossas cidades? Quando nós colocamos os valores políticos e econômicos em detrimento dos valores históricos, culturais e religiosos e dos valores espirituais de uma nação, a resposta basicamente é essa: cidades feias, cidades sujas, cidades sem identidade, cidades que parecem cada vez mais iguais e ao mesmo tempo lugares inóspitos, como no caso da praça de concreto, que ninguém vai. Ou no máximo, essas praças servem para maconheiros, para drogados, para cracoleiros, enfim. Ou então para travestis. De fato é o que acontece. Acontece por quê? Porque esses lugares não são propícios à sociabilidade. Eles não são propícios ao aconchego. Você pode também tirar essa falta de humanidade nas escolas públicas brasileiras. Malgrado a questão da violência, a questão das drogas, a questão mesmo do conflito que há entre professores e alunos, porque não há mais respeito, não há mais hierarquia, a pedagogia é completamente louca, pedagogia subversiva, pedagogia que destrói a autoridade do professor, pedagogia que incentiva o aluno a transgredir. Você tem a estrutura própria da escola, a estrutura arquitetônica. Aquela arquitetura opressiva, monolítica, monótona, que não te estimula nem entrar no prédio. Porque existe uma diferença entre entrar numa universidade de Salamanca e você vê bibliotecas desde o século XVI, do século XV, enfim. Ou então, sei lá, você vê um quadro do Francisco de Victória, que foi o fundador do direito internacional, um dominicano, e toda aquela beleza da arquitetura hispânica, enfim. Faça a comparação com uma escola pública brasileira. Faça uma comparação com uma universidade brasileira. E aí nós vamos perceber o grau de indigência que nós temos do ponto de vista cultural. O grau de indigência que nós temos no âmbito da beleza, da estética. E qual é o direitista que se preocupa com isso? O direitista só se preocupa em encher o cu de dinheiro pensando em termos utilitários à sociedade, à economia, à cultura e à sociedade. É só isso que eles pensam. Pense, por exemplo, numa possibilidade, ainda que remota, graças a Deus isso não aconteceu, mas se um dia alguém quiser derrubar toda uma Ouro Preto
e quiser criar um gigantesco shopping center, ou então essas igrejas horrorosas, essas igrejas católicas horrorosas do período pós-conciliar, pós-concílio Vaticano II. Ou então outra loucura, derrube todos os prédios históricos de Olinda. Ou até mesmo derrube todos os prédios históricos do Maranhão. O que serão dessas cidades? Não serão mais nada. Serão parecidas com outras cidades do mundo, feias, horrorosas, pichadas, decadentes, sem beleza, sem história, sem memória, sem nada. E qual é o direitista que se preocupa com isso? Qual é o direitista que se preocupa com essa identidade histórica? Não se preocupam, porque são um bando de cuzões, ignorantes, estúpidos que não conhecem a história do Brasil. Poucas coisas são tão monótonas na vida quanto ouvir o discurso do MBL. Ouvir o Kim Kataguiri, ouvir o Cogos, ouvir toda essa galerinha falando sobre economia de mercado. É sonolento porque você vê que é sociologicamente pobre. É basicamente um pensamento reducionista que nem mesmo os comerciantes devem seguir. Consegue ser mais reducionista do que uma visão sociológica de um marxista. Porque, ainda que o marxismo esteja completamente errado nos aspectos do materialismo histórico e dialético, ainda assim há uma certa engenhosidade na análise de certos fenômenos históricos políticos. Contudo, a direita liberal é de uma pobreza, de uma indigência intelectual que chega a ser vexaminosa. Porque é panfletária, porque não pensa no Brasil nestes termos. Já dizia um amigo meu, um tanto delirante, mas muito amigo meu, gosto muito dele como pessoa, embora eu não concorde muito com o que ele fala, mas neste ponto eu posso dizer que ele foi muito certeiro. A direita brasileira precisa de menos economistas e advogados e mais historiadores, sociólogos e geógrafos. Por quê? Porque você analisa essa questão da dimensão estrutural da sociedade, dimensão estrutural da cultura e dos valores, de uma forma muito mais profunda. E não nessa mentalidade um tanto paupérrima que você vê não somente no discurso do MBL, no discurso da chamada nova direita, no discurso daquela mulher que fala empolada, aquela espanhola, aquela guatemalteca, que até é uma mulher bonita, mas uma mulher esquisitona, chamada Glória Álvarez, que só fala de economia de mercado. O que significa isso, basicamente, dentro da tradição hispânica que formou e consolidou o que nós chamamos de América Latina? O que isso tem a ver num plano da raiz da América Latina? Veja, eu não estou condenando a ideia da economia de mercado, eu acho que ela é necessária. O problema é que, como já falei aqui e continuo cansando de falar, a economia de mercado tem que se sujeitar a valores, tem que se sujeitar a conceitos éticos e morais transcendentes, tem que se sujeitar a uma fé religiosa. Não pode ser uma lógica do mercado pelo mercado, não pode ser uma lógica utilitarista. Da mesma forma que destruíram as cidades brasileiras com as suas praças horrorosas que não agregam ninguém, com um bando de concreto que mais atomiza pessoas, esmaga as pessoas num antro de feiura. Imagina se isso fosse aplicado, por exemplo, a um país como a Bolívia, a um país como o Peru, que tem uma riqueza arquitetônica não somente hispânica, não somente católica, como também até mesmo os resquícios da antiga civilização inca. Se isso tudo fosse demolido para criar shopping centers ou então para criar estacionamentos. O mesmo se pode falar do México, desse país maravilhoso chamado México, país sofrido, país cuja história de violência, cuja história de perseguição ao catolicismo foi extremamente violento por causa da maçonaria e do liberalismo, e também dos socialistas, diga-se de passagem. E, no entanto, tem um patrimônio cultural, um patrimônio histórico, um patrimônio arquitetônico belíssimo. Mas onde é que isso está no discurso da neodireita? Neodireita só pensa em economia, só pensa em dinheiro, só pensa em videogames. E acha que o Brasil tem que ser uma extensão dos Estados Unidos. Por falar nisso, eu estava vendo aquele vídeo patético da jornalista Joyce Hasselman pedindo desculpas para Israel. Até o sionismo da direita brasileira é uma coisa artificial, uma coisa completamente fora de contexto. É óbvio que eu não concordo com a política hostil que o PT teve com o Estado de Israel. Acho que foi uma política infeliz, estúpida, idiota, ideológica, mas também não deixa de ser ideológico essa bajulação do Estado judeu. Não deixa de ser também caricaturar o fato de que
o Brasil, embora possa ter cometido erros do ponto de vista diplomático, esses erros dizem respeito a nós e não aos israelenses. Então, quer dizer, o que os israelenses devem ter pensado quando uma jornalista sai do Brasil, quer falar em nome de todo o povo brasileiro, fica pedindo desculpa para judeu? Ah, desculpa, não sei o que, pela nossa política. Por quê? Qual política seria apropriada para os israelenses? A gente fica chupando piroca de judeu e dizer que os israelenses são lindos e maravilhosos e os muçulmanos não prestam? É isso que vocês acham que nós devemos fazer? Não, nós devemos tratar Israel como qualquer país, um país soberano, que tem seus próprios interesses, e saber, claro, entender e ver como nós podemos realizar uma junção de interesses mútuos. Penso que o Brasil tem que ter uma relação pacífica tanto com Israel como também com o mundo árabe. Mas o que a direita brasileira quer fazer? Quer que nós rompamos com o mundo árabe, sejamos hostis aos árabes para puxar o saco de Israel. E sabe-se lá por quê. Por que razão isso? Eu pergunto para você da direita, porque os islâmicos são uma ameaça ao Ocidente, coisa parecida? Então faz o seguinte, se meta na política americana e faça com que os Estados Unidos briguem com a Arábia Saudita, porque a Arábia Saudita talvez seja um dos piores países islâmicos do mundo para financiar terrorismo, e ninguém toca nesse assunto. Claro, é preciso inventar um mito da Israel e dos Estados Unidos como os salvadores do mundo, lindos e maravilhosos, enquanto o mundo totalitário, fascista, comunista, em geral, não presta. Mas eu pergunto, o que isso tem a ver com o Brasil? Observem que eu não estou dizendo que Israel e os Estados Unidos não tenham coisas positivas. Obviamente que tem. Seria até desonestidade da minha parte dizer que não tem. Mas também não podemos cair nesse tipo de mistificação dos nacionalismos judaico e norte-americano. E nem tampouco cair numa mistificação de um nacionalismo brasileiro. Nós temos que analisar as coisas de uma forma prudente, de uma forma sensata, e não cair nesses paroxismos ideológicos, nessas absurdidades esquemáticas, que na verdade acabam falsificando a nossa compreensão da realidade. Mas já voltando às cidades brasileiras, tanto a direita liberal como a esquerda socialista tem ódio desse país antigo, desse país tradicional, desse país que de fato eles querem transformar em outra coisa. E você quer ver reflexo dessa revolução nas cidades? É a qualidade de vida que nós temos. Obviamente que o campo, o Brasil rural, também não era lindo e maravilhoso. Era um país também de muitas privações, de muita miséria, etc. Isso é inegável. Agora, no entanto, não é porque se quer buscar uma certa prosperidade que a gente vai destruir a beleza do passado, que a gente vai destruir os valores do passado, que a gente vai destruir a continuidade do que se conjectura chamar o Brasil como nação católica, cristã e nação que nasceu dentro dos traços da cultura da Península Ibérica. Isso é história. Muita gente diz assim, você é romântico. Não, você que é idiota que não conhece a história do seu país. O país é isso. Ou melhor, vocês querem um país atomizado, vocês querem um país sem raiz, um país sem cultura. Querem que a cultura de massas, a cultura de consumo, a cultura liberal que atomiza o indivíduo, se sobreponha à rica tradição que o Brasil tem e que está perdendo. E que nós não vemos mais nas cidades. As cidades destruíram isso. Então, em suma, fica o meu recado. E muita gente vai ficar puta. Por que você critica a direita e os liberais? Por quê? Porque eles estão ascendendo ao poder e estão prometendo toda essa merda. E vocês acham que eu lutei pra ter essa merda? Nunca. Eu luto pelo Brasil. O Brasil profundo. O Brasil tradição. O Brasil fé. O Brasil católico. Sim, esse Brasil eu luto. E eu faço questão de defender. Se vocês quiserem seguir merda protestante, sionista, liberal, secular, então vão no puteiro europeu norte-americano e fiquem pra lá. E não reclamem se hoje em dia o Brasil secularizado é um Brasil violento, é um Brasil que é descaracterizado, é um Brasil que destruiu suas referências e que hoje em dia, cada vez mais, nós temos uma geração que não tem mais conexão histórica com o seu passado. Em suma, é isso, meus amigos. Eu encerro por aqui.